pessoal, comecei a gravar aqui. Vai ser só nós três mesmo. A gente tem acho que uns 10 lá no grupo, ou mais. Mas isso reflete exatamente o que a gente veio tratar aqui, né? Que é um dos pontos aqui que talvez seja o interesse ali no curso mesmo, né? Queria começar falando que esse mês passado, até esse mês passado, começo de dezembro ou final de novembro, eu estava muito assim decidido de que e não ajudar ali mais, assim, não é nem ajudar, não tentar mais incentivar quem não estava querendo ali incentivo, né? Só que depois eu percebi que talvez os interesses das pessoas são diferentes aqui, né? Eu acho que tem gente que quer realmente aprender computação, enquanto outros só querem ter uma graduação. E apesar de eu ter falado, apesar da minha opinião pessoal, dizer que não é algo interessante esse pensamento, eu não posso achar, né? Não posso impor esse tipo de pensamento para todo mundo, né? Então, todo mundo é adulto aí, todo mundo sabe o que é melhor para si. E se o interesse é somente ter um curso de graduação, tudo bem, eu vou também. Eu já falei para vocês, é possível, né? O sistema da UEMA ele possibilita alguém passar por todas as cadeiras ali, né? Por todo o curso sem saber nada. A gente tem vários exemplos de alunos que não sabem nada. E estão com notas ali, até notas altas, até 10 ali, né? Então, assim, mas aí, dezembro eu refleti um pouco mais, né? E eu pensei, não, eu vou tentar ajudar, talvez eu só não sei a realidade de cada um e também eu não posso impor, como eu falei, né? Não posso impor a minha visão ali do que é certo, do que é errado e não dar essa chance ali para quem talvez queira mudar, ou então talvez mudou ali, né? De intenção e queira aprender. Então, assim, eu vou continuar tentando apoiar todo mundo, tanto quem quer aprender, né, que são aquele pessoal que manda mensagem todo dia ali pra mim, tá bem bacana, era uma coisa que não estava acontecendo muito, mas hoje em dia eu recebo muita mensagem diária ali de alunos tirando dúvida, né, e isso é interessante, que são essas pessoas, né, são essas pessoas que estão interessadas, quanto de quem não manda mensagem ali e talvez não esteja interessado ali, né, então eu vou ajudar também. E aí esse que é o objetivo da Cal aqui. O que aconteceu com o Patrício ali? Saiu. Ó, a Paula chegou desavisada também. E, rapaz, onde vocês falaram de aula, que eu não Não, sabia. é reforço, não é aula oficial. Ah, é? Ah, eu tô precisando. De boa, mas a gente não vai falar de computação em si. Eu acho que a internet do Patrício caiu. Qual vai ser o assunto? É sobre computação no geral, bem basicão mesmo. Ah, é? Ah, tá bom. Eu vou ficar só aqui escutando vocês. Eu tô botando preço em umas coisas, fazendo bolo, eu vou ficar escutando, tá? Tá bom. Então, pessoal, caiu, Patrício, falta energia aí na internet. Mas então, pessoal, Diego tá uma... eu preparei aqui um roteiro, né? E acho que o primeiro tópico aqui é do porquê que vocês estão aqui, né? Por que vocês estão nessa aula aqui, nessa cal, né? Eu acho que a gente fez o grupo ali, né? E aí, sendo bem direto, vocês estão aqui porque, ó, respondendo assim de forma bem direta, né? Porque um dos primeiros pontos, né? Um dos pontos é esse. Porque... Não tá compartilhando a tela, não. Ah, foi mal. É pra compartilhar? Não, foi mal. Valeu por avisar. A ideia é compartilhar assim. Eu esqueci. Nossa, esse Mac. Nossa. Tá. Estão olhando agora, né? Começou a fazer calor aqui. Mas é assim, pessoal. Por que vocês estão aqui? Estão olhando agora, né? Sim.
primeira resposta para isso, e sem erro, assim, eu sou muito seguro disso, não tem erro nessa resposta, não tem erro. Assim, não é questão de interpretação, é porque eu não sei programar. E como que eu sei que você não sabe programar? Porque eu fiz uma prova com vocês, eu acompanho as entregas de vocês, eu acompanho as dúvidas de vocês. Isso quer dizer que vocês não sabem nada de programação? Não. Alguns de vocês realmente não sabem nada, mas outros sabem um pouco, outros conseguem construir um código. Isso não é saber programar. Saber programar, ele vai além, é saber construir um código, ter um pensamento crítico, resolver um algoritmo, entender os conceitos de forma geral. Isso é saber programar, é algo mais, um pouco mais além ali. Mas a gente é seguro dizer que vocês estão aqui porque vocês não sabem programar. O segundo motivo de vocês estarem aqui é porque vocês têm interesse em mudar isso. Isso também é um fato. Até porque, se vocês não tivessem interesse de mudar isso, vocês não estariam aqui. Então, assim, é muito seguro para mim dizer que vocês estão aqui também porque vocês querem aprender. Talvez do caminho ali falte interesse ali, falta atenção, né? Falta uma disciplina, né? Ser mais disciplinado, mas ainda assim eu percebo que há interesse, né? Vocês estão aqui. Tinha mais de 12 pessoas no grupo ali, mais 10 ou 12, eu não sei de cabeça. Mas são vocês que estão aqui, além da Poli que está de penetra aqui, né? Mas, então, há um interesse em mudar isso, né? Há interesse em vocês aprenderem a programar. Então, eu vou deixar só esses dois tópicos aqui. Talvez tenha mais motivos, né? Só que a gente não vai entrar nos detalhes. Eu acho que esses aqui são os dois motivos mais gerais ali. E esse aqui é 100% de certeza. Eu garanto para vocês que é 100% de certeza. Por mais que tenha alguém aqui que saiba mais, né? Tal pessoa, eu sei um pouquinho, eu consigo resolver os programas, sei, tarará, mas na minha visão, isso aqui é uma opinião totalmente minha, né? Tudo que eu vou colocar aqui são opiniões minhas. Eu entendo que vocês não sabem programar e vocês precisam mudar isso. Beleza? Aí o segundo tópico, pessoal, ele é bem, eu posso falar, ele é bem crítico aqui, ele é bem, qual que é a palavra lá? Sensível, é um tópico sensível aqui. É que existe um preconceito, não preconceito, mas um preconceito de desenvolvedores que computação não é para todo mundo. Inclusive, eu tinha essa visão também, que computação não é para todo mundo. Por que não é para todo mundo? Porque computação é uma coisa que depende, pessoal, de ter um raciocínio lógico, ter afinidade com informática, saber um pouco de matemática. Já falei lógica? Se não falei, tem que saber lógica, tem que saber muita lógica. E então, às vezes faz a gente pensar, computação é realmente para mim? E hoje eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu acho que todo mundo é capaz de aprender computação. Claro, cada um no seu nível ali de velocidade. As pessoas aprendem em velocidades diferentes, de forma diferente, pensam diferente, têm habilidades diferentes e têm disciplina diferente. Claro que vão ter pessoas que... Vou dar um exemplo para vocês. Bruno, por exemplo. Bruno é um cara, é meu sobrinho, né? Que ele se interessa muito pouco. Ele tem pouca disciplina ali para ficar estudando, mas ele é um cara que pega muito rápido. Ele aprende muito rápido. Então, assim, ele é um cara com muito potencial, mas não aproveita. Só que ainda assim, quando ele estuda, ele aprende. Então, assim, há exemplo disso como o Bruno, que é uma pessoa que tem facilidade ali. Já nasceu nesse mundo tecnológico, né? Ele sempre teve proximidade com tecnologia, então para ele é mais fácil. O que não quer dizer que quem não tem afinidade, por exemplo, Poli, por exemplo, pode estar aqui, Poli, por exemplo, é um exemplo também de pessoas que não tinham muita afinidade de computador. Ela pode confirmar aí depois se eu estou mentindo ou não, mas eu imagino que ela não tinha tanta habilidade. Confirmadíssimo. Ela não tinha tanta habilidade com computação, com o computador, não tinha
talvez não tinha aquele senso lógico, né? Talvez não sabia também não era tão, sabia tanto de matemática, mas ela conseguiu aprender computação. Então, mesmo pessoas de mundos totalmente diferentes, um que era engajado em computação e o outro que não era, o que não era também conseguiu, também consegue aprender, também consegue. E isso se dá, pessoal, a uma coisa que eu sempre falei desde o começo. Vocês têm que estudar por parte. Estuda é tipo tijolo a tijolo. Aprender um tópico, pula para outro, pula para outro. Se tentar pular lá para o final, não aprende. Se vocês hoje não aprenderam algoritmo, não aprenderam C, não aprenderam LP, não aprenderam estrutura e tentarem aprender Java, vai ser muito mais difícil, porque as coisas não fazem sentido. É tudo muito abstrato. Até que Java não é tão abstrato, ali, a ideia de objetos, né? Porque ele tenta simular o mundo, né? Mas ainda tem lista é muito abstrato. Fila é abstrato, laço é abstrato, tudo é abstrato. É muito difícil tu construir conhecimento a partir de conceitos abstratos, porque é muito difícil isso entrar na mente. Por quê? Porque é uma coisa que eu não sei se eu já disse, mas eu vou dizer agora, reforçar agora, é que o nosso cérebro, onde é que é o cérebro? Cérebro. Ele vai fazer de tudo para não gastar energia. E pensar gasta energia. Então é por isso, por exemplo, que músicas virais ali, músicas mais simples, como por exemplo um funk, alguma música que não tem uma letra tão avançada ali, sei lá, um sertanejo da vida, um forró. Não estou julgando nada aqui, pessoal. Só estou dando exemplos de músicas com letras simples, melodias simples, arranjos simples, né? São coisas que pegam mais, são coisas que fixam mais na cabeça. Por quê? Porque a gente não gasta energia para processar aquilo. Então, quando tu escuta um funk, tu simplesmente desconsidera a letra, porque a letra não diz nada. Então, o cérebro vai gostar disso. Pô, essa música é legal porque eu simplesmente não gastei energia para processar essa música. E isso é real, pessoal. Confiem. Então, tudo que o cérebro puder fazer para você não gastar energia, ele vai fazer. Então, quando tu está estudando, principalmente conceitos abstratos, teu cérebro vai tentar economizar energia. O que está errado em abstratos? Ou seja, ele vai tentar esquecer aquilo. Ele vai tentar te tirar a tua atenção. Ele vai tentar fazer tu focar em outra coisa. E aí tu vai acabar não prestando atenção. Então, talvez seja isso que aconteça. Eu vi, por exemplo, um exemplo para vocês. Na aula do professor, ele estava falando de conceitos ali, né, na aula de Java, e eu estava reparando quem estava prestando atenção e quem não estava. Então, nossa, é um problemão isso aí. Por quê? Porque quem presta atenção é quem já sabe. Quem já sabe que presta atenção. Por quê? Porque ele já sabe, as coisas fazem sentido para ele. Então, quando ele começa a falar, o construtor recebe um parâmetro, para quem já sabe, faz sentido. E ele reforça aquele conhecimento dele. Mas para quem não sabe, é complicado, porque a pessoa não sabe nem o que é construtor, nem o que é parâmetro, nem o que é atributo, nem o que é atribuição, e nada faz sentido ali. E aí o cérebro, eu não vou perder tempo com isso. E aí ele vai gerar um desinteresse ali, a pessoa vai ficar de cabeça baixa, a pessoa vai ficar fazendo outra coisa, a pessoa vai ficar pensando em outra coisa, tudo coisas mais simples, porque o cérebro não quer gastar energia. Então, a gente precisa aqui, ter muita disciplina. E disciplina é uma coisa construída. Vocês não vão simplesmente ter disciplina porque vocês decidiram ter. Disciplina é uma coisa construída. Então, o que significa isso? Significa que tu decidiu, então, agora, estudar. Então, tu vai estabelecer ali 1 hora por dia. Vai ser muito difícil tu cumprir essa 1 hora por dia. Por quê? Porque tu gasta energia, o cérebro não quer gastar energia. Tu vai ter que te ocupar, tu vai ter que gastar tempo. Deixar de fazer algo que tu queria, que pode até ser ficar deitado ali, né? Ficar deitado é melhor do que estudar. Então, tu vai ter que abrir mão de ficar deitado, ou então de ir para uma piscina, de qualquer outro lugar, para estudar. Então, é muito difícil ter disciplina. Eu mesmo não tenho disciplina. É muito difícil ter disciplina para estudar.
Principalmente em inglês, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de estabelecer um momento ali para estudar, mas eu sei que para eu ter disciplina eu tenho que fazer disso um hábito, eu tenho que tornar isso um hábito. E quais são as estratégias que tem várias? Por exemplo, tu colocar um alarme ali, todo dia eu vou estudar tantas horas por dia. Eu não consigo estudar 1 hora, eu vou estudar só meia, depois compensa. Eu estou muito cansado hoje, eu não vou estudar, tenta estudar pelo menos 10 minutos. E aí passa, tem várias estratégias ali, mas é preciso ser consistente. É preciso ser consistente para que a disciplina ela seja construída, né? Pois ela é construída. Então, pessoal, se vocês realmente tiverem interesse em aprender programação, vocês vão ter que estudar. Não tem outro caminho. E aí, como é que vocês sabem por onde começar? Eu gosto muito de usar aquela estratégia de, tu começou a estudar um ponto e não entende. Por exemplo, eu vou começar a estudar agora Java, né? E aí eu vi o cara fazendo um public void, as primeiras letrinhas lá da função main, né? Public void. Eu não sei o que é public, vai estudar public. Qual que é o assunto de public? Se tu não souber qual que é o assunto, usa o Google. Google, usa o ChatGPT. Eu estava tentando estudar ali o que é classe, né, em Java, e tinha um public. O que é esse public? Ele vai te explicar. Se ele falar um conceito que tu não entende, tu volta uma casa, procura de novo esse conceito, tu não entende, pergunta, eu vi que tu falou desse conceito aqui de, por exemplo, no caso de public, é um modificador de acesso, né? O que seria um modificador de acesso? Aí tu pesquisa, modificador de acesso é isso. Aí lá no modificador de acesso ele fala de outra coisa, tu procura de novo essa coisa, então tu vai fazendo um caminho inverso. É uma das estratégias que eu acho que super funciona, porque quando tu estuda no sentido normal, né, no sentido subindo, né, que é o do curso que a gente começa lá de Portugal, parece que tu não tem uma necessidade de entender as coisas, porque quando tu estuda no sentido inverso, há necessidade. Qual a necessidade? Necessidade de entender por que aquele público está ali, por que aquele void está ali. E aí tu vai fazendo o caminho inverso e aí tu vai tapando ali as lacunas de informação que faltavam. E parece que essas informações elas fixam mais tempo. É uma estratégia que eu gosto de usar. Pode ser que não funcione para vocês, pode ser, mas vocês precisam achar uma forma de estudar que funcione para vocês, para que vocês consigam. Eu acho que eles ligaram o som por minha causa. Espera aí, pessoal. Uma compra, pessoal. Eu marquei com eles e na hora eu não me lembrei que tinha marcado essa com vocês e acabou que eu tô na compra e fazendo a call ao mesmo tempo. Mas vamos continuar. Então, pessoal, é super importante que vocês... Eu vou logo responder essa pergunta. Sim. É super importante que vocês cumpram esses requisitos aqui, que vocês estudem, né? Para que vocês aprendam. Então, computação, eu garanto que é para vocês. Eu acredito que não existe isso. Claro que parece que vocês têm mais dificuldade. Ou não. Talvez. Então, eu vejo dois motivos. Talvez ou vocês têm mais dificuldade, é natural que algumas pessoas tenham mais dificuldade que outras, por exemplo, como eu dei o exemplo de Polly, né? Polly é um exemplo de quem tem mais dificuldade. Justamente por ela não ser da área, né? Ela não era da área, na verdade. Ou é só desinteresse mesmo. Beleza? Então, assim, é seguro dizer para vocês que computação é para vocês. Eu tenho vários exemplos de amigos que pareciam que não tinha nada a ver com computação e hoje eles são ótimos programadores ali, né? Então, assim, eu acho que é importante desmistificar isso, né? De que computação não é para todo mundo. Computação é para todo mundo, desde que haja um interesse ali genuíno ali, né? Uma consistência, uma disciplina, um estudo. Não tem outro caminho, pessoal. Esse aqui é o único caminho. E aí vocês usem as estratégias que vocês preferirem ali, o que funcionar para vocês,
para você estudar, seja anotando ali, seja pesquisando, seja usando o ChatGPT. Eu acho que o ChatGPT é um excelente caminho ali para vocês aprenderem. Vocês perguntam tudo para ele, tudo que vocês não entenderam, vocês perguntam. Se ele não explicou direito, pede para ele explicar de forma mais resumida ou então mais detalhada. Aproveitem as IAs aí que são de graça, né, para aprender a estudar. É um professor que praticamente sabe tudo ali, né? Então, assim, hoje em dia está muito fácil aprender programação, né? Então, antigamente, antes das IAs, quando a gente precisava resolver um bug, a gente tinha que procurar em fórum, a gente tinha que ficar caçando a internet inteira para tentar uma solução. Hoje o ChatGPT ele já facilita o caminho para a gente, né? Ele consegue pesquisar, né? Então, acho que respondendo essa pergunta, sim, né? Eu realmente acredito que computação é para todo mundo. Só que, novamente, alguns terão mais dificuldade, outros não. E só que esses que têm mais dificuldade também conseguem aprender programação. Eu já dei exemplo para vocês. Assim como quem não tem tanta dificuldade também consegue, desde que tenha interesse, né? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Próxima pergunta. Como sei que eu estou perdendo tempo? Isso aqui é muito fácil de responder, né? Não está estudando. Como é que eu sei que eu não estou estudando? Sabe, né? Tu simplesmente sabe, né? Assim como eu sei também quem está estudando e quem não está. Então, assim, eu tenho exemplo nesse sacal aqui de pessoas que estão estudando, mas talvez falte estudar mais, talvez falte usar uma estratégia de estudo ali melhor, talvez falte criar isso um hábito e não estudar só nas atividades. Assim como eu tenho exemplo também de quem não está estudando nada. Tem gente que não está estudando simplesmente nada. Mas é isso, né? Sabe, se você está perdendo, tu não está estudando. Tu simplesmente está estudando. Por que eu falo que é perda de tempo só? Eu acho que até o Giovanni, ele tem essa visão. É uma visão que vocês poderiam ter também. E é uma visão real. Computação, programação, é uma das únicas áreas, é uma das únicas, pessoal, que não tem como tu ser programador sem saber. Não é desmerecendo as outras áreas, mas vamos dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês não estavam fazendo computação, vocês estavam fazendo, sei lá, qualquer esqueci a palavra. Enfermagem. Enfermagem? Dá? Não sei, Paulo, eu não quero falar enfermagem, porque tem enfermeira, né? Mas vamos falar. O senhor mandou citar, né? Eu então, lembrei. Enfermagem, vamos falar. E Paulo tá aí, Paulo é da área aí, vamos ver se eu estou errado. Mas, Paulo, eu acredito que se tu passar no curso tu termina o teu curso de enfermagem sem saber nada. Vamos supor que seja possível. Eu não sei se é possível terminar um curso sem saber nada, como eu já falei para vocês. Aqui nesse curso de vocês da UEMA é possível. A gente tem vários exemplos de alunos que não estudaram nada, que não abrem atividade, aliás, os materiais, nunca baixaram nenhum material, nunca aprendeu nada, mas vai passar, vai terminar o curso. Por conta de quê? Por conta do que eu acho que tem vários problemas, né, relacionados ali, mas talvez seja o principal seja essa questão de ser a distância ali, que acaba empurrando só atividades, né, principalmente atividade de grupo, e aí facilita a vida de quem não está estudando. Mas vamos considerar isso. Vamos pensar em enfermagem, em alguém, vamos pensar em um cenário em que alguém realmente conseguiu concluir sem saber nada. Paulo, na tua visão, é possível essa pessoa começar a trabalhar em um hospital, por exemplo? Ele vai lá para o interior, o prefeito dá um emprego para ele e ele começa a trabalhar. É possível? Na minha visão, sim, porque teve pessoas da minha turma que eu não via se dedicar tanto, faltava tanto nas aulas e hoje em dia está trabalhando. Eu vou lá e falo, eu que arrisco dar meu braço, nem na marra. É possível. A própria Paula trouxe um exemplo aí. No hospital mesmo, vejo muitos que não sabem nada. É possível. Assim como o professor, por exemplo. Eu tenho exemplos de tutores e de professores que não sabem nada, assim, sabem muito menos que o aluno. Mas eles têm um título lá, o Donas fez uma entrevista com eles ali. O Donas é só um exemplo, pessoal. Vamos falar assim, o coordenador de cursos fez uma entrevista com eles ali, ele passou, por quê? Porque ele tem um curso, basicamente porque ele tem um certificado, e ele começou a trabalhar, mesmo sem saber nada, prejudicando todo mundo ali. Então, assim, muitas áreas, talvez a maioria, permite que tu trabalhe sem saber nada. Só que computação é uma exceção. Tu não consegue emprego sem saber nada. A não ser que seja um emprego assim, o meu pai é dono de uma empresa e ele me colocou lá. Isso nem pode ser considerado emprego, né?
Ah, o prefeito ganhou e me colocou lá. Até nesse caso, tu vai durar pouco tempo lá. Por mais que tu não saiba e o prefeito te colocou lá, tu não consegue fazer nada, porque não tem como tu aprender programação. Se tu não aprendeu em 3 anos, um professor te ensinando todo dia lá, todos os alunos fazendo atividade ali, tu vivendo isso ali no dia a dia, como é que tu vai aprender no trabalho? Tu não vai aprender. Então, o prefeito vai te tirar de lá, né? Tu vai estar só enrolando lá, ele vai, a não ser que seja Marajá, né? Tirando esses 2 cenários, pessoal, não tem como vocês conseguirem emprego na área sem saber. Não tem, pessoal, não tem como. Assim, por quê? Ó, quais são as opções que a gente tem? Criar uma empresa. Para criar uma empresa, tu não precisa necessariamente saber programação, mas se tu criar empresa, tu cria empresa em qualquer área, né? Muito provavelmente tu vai quebrar, né? Se tu não sabe programar, tu não sabe como funciona a área, muito provavelmente tu vai quebrar. Então, tá descartado criar empresa, né? Concurso. Tu não vai passar no concurso. Como é que tu vai passar no concurso se tu não sabe programar? A não ser, novamente, se o prefeito te colocou lá. Aí vai ser o mesmo exemplo do contrato do prefeito lá. Tu vai passar no concurso sem saber nada, só que aí tu não vai durar tu não vai conseguir fazer nada lá, e aí tu vai se tornar ou um Marajá, ou tu vai começar a fazer outras atividades ali, que não tem nada a ver com programação. Então, concurso está descartado também, né? Por quê? Porque tu vai fazer uma prova, concurso é uma prova. E geralmente, concurso tem uma prova escrita de código. Imagina, vocês escreverem, no dia do concurso lá, vocês escreveram um código em Java que resolve um algoritmo famoso ali, sei lá, ou nem precisa ser famoso, pode ser um algoritmo simples ali, um Fibonacci. Imagina vocês fazendo um Fibonacci ali durante a prova, né? É algo simples, né? Mas não é algo trivial. Imagina vocês ordenar um vetor durante uma prova. É comum, eu acho que eu tive ordenação de vetor no concurso do TJ. Acho que era a ordenação de vetor em Java. Acho que foi lá que eu fiz. Então, pessoal, não tem como passar. Se quem estudou, quem sabe programar, não está passando, imagina quem nunca aprendeu programação, né? Não faz o menor sentido, né? E o terceiro é um emprego formal ali, não, um emprego normal, em que tu passa ali numa empresa, tu faz as entrevistas. Então, não tem como tu passar nas entrevistas, porque no momento que tu chegar, tu pode até conseguir enrolar o RH. Geralmente é alguém do RH que faz uma entrevista inicial. Ele vai perguntar o que tu usou. Aí tu pode saber umas palavras-chave ali. Ah, eu usei Spring Boot. Tu deu uma pesquisada antes, né? Ah, eu usei Java, não sei o quê. Tu pode até enganar ele. Ele vai só anotar, né? Ele só quer saber o que tu usou ou não. Mas na segunda etapa, vem uma pessoa te avaliar. Um programador. Geralmente é um especialista, que é o nível acima de sênior. Tem estagiário, júnior, pleno, sênior, especialista. Cara, olha o nível que é esse cara aqui. Esse cara que sabe qual é salteado, esse cara que consegue fazer uma linguagem de programação, se ele quiser. Tu consegue enganar esse cara? Tu não consegue enganar nem um júnior. Nem um júnior tu não consegue enganar. Imagina um especialista. Tu vai abrir a boca e ele vai dizer, tu não sabe o que é que tu está fazendo aqui. Então, pessoal, não tem como. E aí, qual que é a próxima etapa? Um desafio, um live code. Tu vai codar, vai ter 2 devs te avaliando, um sênior e um especialista. Ele vai te ficar assistindo, olha, vamos supor que tu, sei lá, tu engane o cara, não tem como, né? Mas vamos supor que tu passa para a próxima etapa, que é live code. Não tem como tu escrever o código ali que tu não sabe. Ele vai te passar um problema cachorro de resolver. Às vezes, eles passam problemas que eles não conseguem resolver. Sabe quem faz isso? O Mercado Livre. O Mercado Livre tem um monte de problema ali difícil de resolver e ele manda os entrevistados resolverem para ele. É até curioso isso, é engraçado. Mas tem vários problemas que eles não conseguiram resolver e eles querem saber como é que tu vai resolver isso. É impossível, né, pessoal? Então, assim, quando eu falo que se vocês estão perdendo tempo, é nesse sentido. Se tu não está estudando, tu está perdendo tempo. Se tu não está aprendendo, por conta de falta de disciplina, né? Ou desinteresse, tu continua perdendo tempo também. Então, por exemplo, se tu não tá aprendendo, mas tu tá te esforçando, tu tem que mudar a estratégia. Tu tem que perguntar para mim, tu tem que perguntar para os colegas ali, tu tem que usar o ChatGPT para procurar as respostas. Tu tem que dar um jeito de aprender e não simplesmente desistir, né? Então esse é o segundo ponto. E aí, eu coloquei essa aqui, né? Qual que é o meu problema? O teu problema pode ser, eu até coloquei aqui, ó, pode ser tanto dificuldade, né? Porque é realmente difícil. Computação é muito difícil, pessoal. Eu lembro que função, eu acho que eu levei 1 mês para aprender função.
If dentro de if, eu levei acho que mais um mês para aprender. Ponteiro duplo, eu acho que eu levei uns 6 meses para aprender. Então assim, é muito difícil. Eu passava a noite inteira estudando. Agora imagina quem não estuda nem 1 hora por dia. Como é que vai aprender? Algoritmo foi uma cadeira super difícil. Eu lembro que eu fiquei 2 dias sem dormir. E aí eu fui fazer a prova de reposição, porque eu queria aumentar minha nota, né? Porque pode, lá na UFMA pode, né? Tu pode aumentar a tua nota. Eu tinha 2,10 e tinha acho que um 9. Eu queria ficar com triplo 10, porque lá é muito forte essa ideia de triplo 10, né? E aí eu fiquei 2 dias sem dormir. E aí no segundo dia, antes da prova, eu ainda fui ajudar os alunos lá, meus colegas, uns cursos mais lá. E na hora da prova eu estava muito cansado, eu estava extremamente cansado e não consegui fazer a prova. Mas agora imagina alguém que nem estuda, que está só brincando, que não baixa as atividades, que não leu, nunca leu uma linha de código, que não sei o que essa pessoa quer da vida dela, né? Então assim, existe esse cenário da dificuldade, porque realmente é difícil. É realmente difícil, ninguém disse que é fácil. É realmente difícil, são conceitos abstratos, é muito difícil. Eu falo para vocês, esse ventilador aqui é preto. Tu olha e vê que ele é preto. Tu sabe que ele é preto. Agora, eu falo para ti, uma função tem que retornar um null. Que porra é null, mano? Não faz sentido. É muito difícil. E aí, como é que tu vai aprender isso? Com a vivência, né? Tu vai viver isso ali no teu dia a dia. Tu vai repetir tanto aquela informação na tua cabeça que tu vai entender, vai se tornar comum. Inclusive é um ponto que eu queria trazer para vocês também, essa questão de repetição. Quando eu quero aprender algo novo, aliás, quando eu preciso aprender algo novo, eu tenho que ficar repetindo. Eu tinha até um exemplo muito claro recentemente. É uma questão em Kotlin, a linguagem que eu programo é Kotlin, né? Kotlin, existe um tipo genérico. Você não precisa entender isso. É um tipo genérico. O que é um tipo genérico? Um tipo genérico é um tipo que ele meio que se passa por qualquer tipo. O que é um tipo, pessoal? É uma classe lá, né? A classe é um tipo. Por exemplo, string é um tipo, int é um tipo. Qualquer classe que tu criar é um tipo, né? Então, assim como no Java também tem o object, que é um tipo mais genérico de todos, existe também o tipo genérico, que é um tipo que se passa pelos outros. É um assunto mais um pouco avançado, mas o ponto é que eu aprendi um conceito novo lá. Eu precisei aprender. Esse tipo, ele precisava retornar um tipo diferente do que a função estava estabelecida lá. Isso bugou minha mente. Não fazia sentido para mim. Eu simplesmente, como eu fiz, já que não faz sentido para mim, eu simplesmente assumi que isso era verdade e coloquei na minha cabeça, a função retorna um tipo diferente daquele que foi definido. E fiquei repetindo isso. A função pode retornar um tipo diferente. Eu ia banhar e ficava pensando, a função em Kotlin pode retornar. Ficava repetindo isso, repetindo. Hoje é comum para mim. Se eu precisar retornar um tipo diferente, ou se eu ver um código que faz isso, já não é algo mais incomum, já não é algo que me causa estranheza. Por quê? Porque eu repeti tantas vezes isso na minha cabeça que agora se tornou comum. Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão repetir, olha, class representa uma classe, class representa uma classe, class representa uma classe. Toda classe precisa de um object, um construtor. Toda classe precisa de um construtor, toda classe. E aí isso vai se tornando comum. O conceito se torna comum naturalmente na cabeça de vocês, né? Então isso pode ser uma estratégia. Pode funcionar para vocês? Pode. Pode não funcionar? Pode. Pode simplesmente não funcionar. E vocês vão precisar encontrar uma maneira ali de aprender. Vocês mesmos, vocês próprios, vão ter que encontrar uma forma de aprender. Porque realmente é muito difícil. Vou até colocar um muito aqui. É muito difícil. Ninguém falou que é fácil. Ninguém nunca falou que programar é fácil. Aqueles caras que passam na internet ali, na internet, dizendo que vocês vão aprender programação em 6 meses, não vão. Ninguém aprende programação em 6 meses. É muito difícil. Então, se para quem está estudando 8 horas por dia, 4 horas por dia, está com dificuldade, imagina quem não está estudando. Imagina quem não faz nada, né? Então vocês vão precisar vocês vão precisar estudar pelo menos 1 hora. Eu estabeleci 1 hora, mas tem alunos que estudam mais de 1 hora. Eu sei de alunos que estudam 2 horas por dia. E isso é refletido no seu desempenho.
Eu garanto para vocês que não tem nenhum aluno que estuda ali 2 horas por dia ali de forma constante que não está com boas notas, que não está tendo um desempenho ok, né? Então, assim, talvez falta isso. Falta estudar, né? Falta estudar. Uns vão precisar mais, outros vão precisar menos. Azar de quem precisa mais, né? Mas vocês precisam estudar. Vocês precisam aceitar a condição de vocês e resolver o problema de vocês. Então, se você não sabe informática, estuda informática. Se você não sabe matemática básica, como a gente tem exemplo de alunos que não sabem matemática básica, estuda matemática básica. Não tem para onde correr. Se você não sabe lógica, estuda a lógica. Então, vocês precisam resolver isso. Vocês precisam estudar para que vocês resolvam esse déficit, né, de entendimento. Beleza? Novamente, eu volto a falar, né? Uns vão precisar mais, outros vão precisar menos. Mas todo mundo que está aqui no grupo precisa estudar. Dito isso, pessoal, vamos entrar no assunto de programação agora. A gente está finalizando aqui nossa call já. Então vamos falar de programação. Alguém tem algum ponto, pessoal, para falar sobre isso que eu escrevi aqui? Se não, vamos falar do que é computação. Pessoal, programação é basicamente criar um código que manda o computador fazer algo. Cara, coloca isso na mente de vocês. Ó. Coloca essa frase aqui na mente de vocês e começa a repetir isso. Ó. Criar um código. Aliás, programação, né? Criar um código que manda o computador fazer algo. É dar um comando para o computador, né? Ó, de forma mais resumida ainda. Ó. Dar um comando para o computador. Então, de forma bem resumida é isso, né? Tu constrói um texto, né? Em linguagem natural, ali, em uma linguagem, né? Eu digo linguagem natural porque é uma questão pseudo-linguagem, né? Tu até consegue. A ideia, né? A ideia é uma pseudo-código ali, né? Um código, uma ideia, né? E programação é isso. Programação é simplesmente isso. É dar instrução para o computador. É falar a língua do computador. É falar com o computador. Ó. É só isso que é programação. Agora, as possibilidades, tudo que tu faz com computação, com programação, é virtualmente infinito. Tu consegue fazer até coisas que não foram inventadas. Tu consegue inventar coisa. Vocês querem um exemplo de uma coisa que foi inventada que é muito legal? O Git. A história do Git é muito interessante. Foi o Linus que inventou o Git, né? Ele estava construindo o Linux. O Linus é o dev que construiu o Linux, né? Ele estava construindo o Linux e aí ele precisava de um gerenciador de versão, né? E os que tinha na época, ele achava ruim. Ele simplesmente inventou o melhor gerenciador, não é gerenciador, qual é a palavra aí? O melhor gerenciador ali de versão, né? Que é o Git. Ele inventou o Git em 7 dias. Então esse cara assim tá em outro nível, né? Mas assim, percebe que tu consegue construir coisas que ainda não existem. Então, é virtualmente infinito. Tu pode construir todo tipo de coisa. Aí eu tava falando com o ChatGPT agora há pouco aqui. Eu não tenho histórico, lascou. Mas eu pergunto, nossa, obrigado por algo. Eu pergunto para ele, o que é que dá para fazer com programação? Dá para fazer site, dá para fazer aplicação, Netflix, Google, dá para fazer e-commerce, blog, portfólio, sistema de gestão online, aplicativos Android, iOS, jogo, utilitários, aplicativos híbridos, né, que funcionam nas duas plataformas, multiplataforma, que é o que? Funciona no Windows, funciona no Mac, funciona no Android, funciona no iOS, funciona na TV, funciona em tudo, né? O Kotlin é multiplataforma. Jogo, console, que é o sistema operacional do console, né? Isso aqui está falando que jogo tanto para PC, quanto para console, quanto mobile, quanto web, mas também faz também o sistema do console, né? Assim como qualquer outro sistema, motores de jogos, né? O que é um motor de jogo? É como se fosse um framework ali, né? É a base de um jogo em determinada engine, né? Simulação, realidade virtual, aumentada, robótica, drone, aspirador,
automação, bots, né? Aquele botzinho lá do cara que faz isso é tudo programação, né? Análise de dados, visualização, dashboard, machine learning, né? IA aqui, ó, modelos preditivos, reconhecimento de voz, não sei o que, criptografia, firewalls, antivírus, teste de invasão, proteção de sistemas e redes, IoT aqui, né? Que é os sistemas embarcados ali, ó. Programação de microcontroladores, Arduino, Raspberry, dispositivo IoT, casa, tarará, sistema automotivo, automédico inteligente, software para diagnóstico, DNA. Cara, é infinito. É realmente infinito, pessoal. O quanto de coisas que vocês podem fazer. Eu vou ficar o dia inteiro aqui lendo tudo que dá para fazer. Dá para fazer o sistema da TV. Eu tenho o meu orientador, ele trabalha, é engraçado, ele trabalha com TV, ele faz esse sistema de TV aí. Apesar de que meu TCC não foi sobre isso. Mas sim, dá para fazer infinitas coisas com programação. E que estava até aqui, né? Até deixa eu mudar aqui de área. Dá para fazer infinitas coisas com programação, né? Virtualmente infinitas coisas. Então, vocês que vão decidir, depois que vocês aprenderem a programar, né? Vocês que vão decidir o que é que vocês vão fazer. Como é que vocês vão decidir? Vendo o que tem mais afinidade, do que vocês têm mais afinidade. Por exemplo, eu sempre tive afinidade mobile. Eu tive meu primeiro celular em 2010, que inclusive era um celular de Jadeco. Uma longa história. Mas meu primeiro Android, eu fiquei impressionado com as possibilidades que um celular com um sistema operacional forte, como era o Android, um sistema operacional completo, possibilitavam, né? E, cara, eu fiquei apaixonado e desde sempre sou apaixonado por tecnologia mobile, né? E Android. Então, para mim foi fácil, né? Eu sabia qual era a minha afinidade. Eu sabia o que eu queria fazer. Eu tive sorte também, porque eu comecei como back-end, porque tinha mais vagas, né? Mas depois de 3 meses atuando com back-end, os caras me convidaram para fazer um projeto para estudar Android. Eles me pagaram 3 meses para aprender Android e começar a trabalhar com Android. Assim, eu tive sorte. Mas o plano era esse. Começar com back-end, que tinha mais vagas, seria mais fácil de conseguir entrar no emprego, e depois migrar para Android, que é uma coisa que pode acontecer, pessoal. Vocês podem migrar de área. Vocês podem começar como back-end, depois para Android ou para Java. Não sei, é normal acontecer isso. Dentro do próprio emprego de vocês também podem mudar de área. Por exemplo, na onde eu trabalho, a gente tinha Android, mas a gente está mudando para back-end, para web. A gente vai fazer aplicativos usando... O que eles vão usar mesmo lá? Acho que é... Nem sei o que eles vão usar. Eu tô livre disso porque eu sou SDK. Eu faço o sistema por baixo, então tem que ser nativo. Tem que ser o Android mesmo. Mas é possível. É possível fazer essa migração, né? De uma tecnologia para outra, dentro da própria empresa. Eu tenho também amigos que começaram com Data Science e migraram para back-end. É possível também. Então, aqui a gente já viu infinitas coisas, né? Mas assim, um ponto importante para vocês é que vocês precisam desde já entender ou decidir qual área seguir. Acho que é super importante que vocês decidam qual área vocês vão seguir para vocês começarem a ver sobre isso, para vocês começarem a pesquisar sobre isso, para vocês começarem a se capacitar sobre isso. Porque esse curso vai acabar daqui a 1 ano e se vocês não souberem fazer um crude da vida, vocês não vão conseguir um emprego. Porque até para um estagiário em back-end, precisa saber fazer um CRUD. Então, é super importante que vocês decidam o que vocês vão fazer. Se vocês decidirem por Android, eu consigo ajudar vocês. Por quê? Porque eu sou Android. Então eu consigo. Mas se for back-end, eu consigo também. Eu sei um pouco de back-end. Se for web, aí já fica um pouco mais difícil para mim, mas eu consigo direcionar vocês. Além disso,
além da tecnologia em si, tem um monte de coisas que vocês precisam saber. Ó, Git, precisa saber o que? Banco de dados, precisa saber o que? Arquitetura de software, estrutura de dados, são tudo SEO, são tudo coisas que vocês viram. Se vocês perderam a oportunidade de aprender, fica mais difícil, né? Porque vocês vão começar a aprender o conteúdo em si, sem saber a base, sem saber os assuntos auxiliares. Vai ser bem difícil, mas ainda dá. Dá para aprender durante o processo, dá para aprender Git durante o uso ali, por exemplo. É interessante que você já soubesse, é interessante que você já usasse. Não usa, ainda dá. Diferente de aprender conceitos como fila, por exemplo. Pô, aprender uma fila jogando é mais difícil. Beleza? Então assim, infinito, né? A gente entende aqui que é infinito a aprender as coisas que vocês conseguem fazer, mas é importante que vocês decidam, né? É importante vocês decidirem o que é que vocês querem fazer para que vocês acelerem o processo aqui, né? Por fim, pessoal, qual que é o requisito para ser um programador? Tem alguns requisitos. Saber minimamente informática. Porque isso aqui tá bem óbvio, né? Porque é tua máquina de trabalho, né? É o teu meio de trabalho. Então, se tu não sabe minimamente informática, não sabe ligar um computador, não sabe baixar um arquivo, não sabe instalar um programa, tu não sabe, não tem nem como ser um programador sem saber essas coisas, né? Porque tu precisa disso diariamente, né? Tu precisa ligar o computador, tu precisa saber instalar, tu precisa saber desinstalar, tu precisa saber resolver coisas simples ali, tu precisa saber abrir um terminal, tu precisa rodar um comando, tu precisa saber nomear uma pasta, compactar um arquivo, organizar um projeto ali com as pastas, tu precisa instalar uma IDE. Então, se tu não sabe minimamente informática e não faz nada para aprender, tu, por exemplo, nem pega um computador diariamente, não tem como, né? Não faz sentido alguém dizer que alguém pode aprender informática sem viver a informática ali, né? Então, assim, é o primeiro requisito, saber minimamente informática. O segundo que eu vejo é saber lógica. Isso aqui vocês resolvem estudando, né? Resolve estudando, assim como informática também, né? Mas o próprio convívio na informática é suficiente para aprender, né? Mas na lógica não, vocês estudam lógica. Como é que vocês estudam lógica? Ó, estuda a lógica matemática e resolve o algoritmo. Esse aqui é o ponto-chave. Se vocês começarem a resolver o algoritmo, cara, vocês vão dar um boom ali de conhecimento na cabeça de vocês. Resolver algoritmo, tá errado aqui, né? Algoritmo, é assim? Resolver algoritmo, oxe. Resolver algoritmo é o que vai mudar, vai mudar uma chave na cabeça de vocês. Na hora que vocês começarem a resolver algoritmo, cara, vocês vão se tornar programadores. É esse momento que um cara torna-se programador, é quando vocês começam a resolver problemas. Então, no momento que vocês já saberem resolver problemas, resolver algoritmos, pronto, você já pode ser considerado programadores, porque as outras coisas, os conceitos, vocês estão usando na prática. Para resolver, por exemplo, um Fibonacci, tu precisa entender o conceito de repetição. Se tu resolver, por exemplo, com função recursiva, tu aplicou a função recursiva. Não tem como alguém aplicar a função recursiva sem saber função recursiva. Talvez você nem saiba do que eu estou falando. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que executar algo, fazer algo, não tem prova melhor do que isso para mostrar que vocês realmente sabem aquele conceito. Então, se vocês usaram uma lista ali, ou então se vocês criaram uma lista, vocês sabem lista. Então, é a maior prova, né, de que vocês estão sabendo é quando vocês começam a fazer. Então, resolver o algoritmo é a guinada que talvez vai mudar o pensamento de vocês e vocês precisam resolver. Algoritmo que, cara, muda tudo quando vocês começam a estudar algoritmo. A outra coisa é saber matemática. E eu estou falando de matemática básica, pessoal. Eu tive exemplo de alunos que não sabiam 3 vezes 3. Eu juro para vocês. Tem alunos que não sabem matemática básica. Isso é um problemão. Porque informática é simplesmente matemática básica. Informática é matemática. Não tem para onde correr. Tanto, pessoal, da programação, né? Tanto que no meu curso é ciência da computação, né?
é um curso mais voltado para a ciência, né? Da programação como ciência. Então a gente inventa as coisas da programação, em teoria, né? E aí a base é matemática. 60% do meu curso é matemática. Para vocês terem uma ideia, talvez eu tive mais matemática que o curso de matemática. Faz sentido isso aqui, pessoal. Por quê? Porque o curso de matemática é voltado para a licenciatura, né? O meu não, o meu é voltado para a prática. Então eu tinha que saber. Eu fiz 5 cálculos, pessoal. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, cálculo 5. Física 1, física 2. Cara, eu fiz muito cálculo. É loucura. É simplesmente loucura. E cálculo é cálculo, né? Cálculo não é matemática. Cálculo é uma área da matemática, né? Eu esqueci a palavra. Simplesmente esqueci. Mas é isso. Então, esses aqui são os 3 requisitos, pessoal. Ó. São os 3 requisitos. Saber minimamente informática, saber lógica e estudar matemática básica. É o básico. Vocês precisam aprender isso. Como? Estudando. Não tem outro meio de aprender algo se não for estudando. Quando vocês vão usar o IA? Vamos finalizar, né? Vocês vão usar IA para estudar. Simplesmente para isso. Perguntar para ela alguma coisa, pedir explicação. Então é para isso que você... Tá muito claro isso aqui, né, pessoal? Tanto que o Giovanni, novamente, né, ele estava falando no grupo ali outro dia, que ele sabe como usar IA. E era disso que ele estava falando. Ele não usa IA, teoricamente, né, para resolver os problemas para eles. Porque isso é uma burrice, né? É uma burrice, porque você está te sabotando, né? Em vez de tu estar aprendendo, tu está mandando alguém que já sabe fazer, né? Então, ele usa a IA, né, segundo ele, para estudar, para perguntar, para pedir esclarecimento, para pedir explicação. Então, é para isso que vocês vão usar IA. Eu uso IA diariamente, pessoal. Todo dia eu uso IA. Para tirar dúvida, para pedir para que ela otimize meus códigos, para discutir soluções. Então, é para isso que eu uso IA todo dia. E por fim, pessoal, a ideia aqui é mostrar para vocês oportunidades, né? Então, ó, aqui em Ipuaçu não tem, né? Mas em São Luís tem vários lugares que vocês conseguem trabalhar. Isso aqui é presencialmente, né? Presencialmente tem a SSP, tem a CEAP, tem o próprio Matheus, o nome da empresa dela é Pulse, né? Que é o Matheus. Todas essas empresas aqui pagam 6 mil inicial. Para junho, né? Que é junho, pessoal. Tem também tem o próprio TJ, né? Eu não sei quanto eles pagam não, o TJ. Concurso, né? Vocês conseguem trabalhar com concurso. Ó. O concurso, um salário médio de um concurseiro ali básico, né? Depois aumentando, né? É uns 8K, 9 mil, né? 9K. E aí depois tem concurso ali, por exemplo, TJ, que acho que é 12. TJ é 12, ó. TJ é uns 12K. E aí tem os níveis maiores. Tem outros TJs, né? Por exemplo, TJ no Pará. Eu acho que o TJ no Pará é 22. Então o concurso também paga bem, né? E tem os remotos, né, pessoal? Os remotos, o salário depende da área, né? Mas